Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Na capital do sudoeste da Bahia, 15 horas 3 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foram destaques durante o dia de hoje, uma terça-feira, 21 de janeiro de 2025, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. Ótima tarde para todos nós e vamos às manchetes, começando pelo jornal A Folha de São Paulo, que diz que Trump toma posse e inicia guinada em imigração, ambiente e comércio. O estado de São Paulo, Trump envia tropas para a fronteira e perdoa invasores do Congresso. Valor econômico São Paulo, Trump toma posse com decretos que miram energia fóssil e imigração. O Globo Rio de Janeiro, Trump deixa acordo de Paris e OMS e declara emergência nas fronteiras. Jornal Dia Rio de Janeiro, o estado do Rio oferece mais de 3.000 vagas de empregos. Correio Brasiliense, Trump muda políticas de imigração, clima e gênero. Jornal Estado de Minas, Trump anuncia a deportação de milhões. 0 Hora Rio Grande do Sul, Trump retira dos Estados Unidos o Acordo de Paris de mudanças climáticas. Jornal Diário de Pernambuco, Donald Trump quer erradicar imigração ilegal nos Estados Unidos. O Jornal do Comércio Pernambuco, a nova era Trump. Jornal à Tarde, Bahia, de volta à Casa Branca, a face do poder. E finalizando o Diário do Nordeste do Ceará, mandato vai custar até 30 milhões em 2026. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma terça-feira, repito, 21 de janeiro de 2025, deixando brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece em nosso país. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde você. Obrigado pela sua audiência. Boa tarde, meu amigo Dácio Alves. Boa tarde, Brasil. Prazer estar aqui com os amigos. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você, ouvintes da 87.9, a voz que fala ao coração. Boa tarde para quem mora no alto de Vitória da Conquista. Boa tarde, Irapuã, Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, senhores ouvintes. Vocês são mais importantes. Se ligam, que vem muitas notícias para o seu dia a dia. Muito bem. Meus amigos, minhas amigas ouvintes, estamos passando por um momento interessante. Se a gente observou aqui as manchetes dos jornais, com certeza observaram que fala mais na posse do homem mais poderoso do planeta Terra hoje, politicamente, que é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Manchetes, se não me engano. Então a gente observa que ele realmente está forte e na sua posse ele faz algumas falas que deixou o mundo preocupado, especialmente com relação à questão de gênero, né? Especialmente nós estamos vivendo o 2025, estamos em uma era moderna, podemos chamá-la assim, e ele traz essa questão de gênero quando ele diz que a partir daquele momento nos Estados Unidos é o macho e a fêmea. E eu gostaria de ouvir meu amigo Marcondes Oliveira para falar com relação a isso, porque é realmente um pensamento interessante, especialmente para nós latinos, para nós sul-americanos, que estamos aceitando já essa questão e de repente aparece um líder de um país de primeiro mundo. Aliás,
uma das maiores lideranças do mundo, com esse pensamento. Marcondes. Bem, amigo Wilson, inicialmente eu quero te dizer que eu fui doutrinado, porque eu sou brasileiro, nordestino, conquistense, periferia, eu fui doutrinado para não gostar de norte-americano. E como tal, não vai ser de uma hora para outra que vai arrancar isso de mim. Agora, eu sou um ser dotado também de raciocínio e sou denominado de inteligente. Por alguns, ou como qualquer ser humano. Somos inteligentes. E, para mim, Donald Trump, ele é a cara dos Estados Unidos. Eu diria que o que ele está fazendo é justamente correspondendo com as expectativas daquele público que o escolheu. Ele não está blefando, ele não está enganando ninguém. Ele não fez uma proposta de campanha e agora está apresentando outra proposta de governo. Então, era mais do que esperado, pela minha pessoa, esse tipo de atitude dele. E como os Estados Unidos tem uma prática de tudo que ele faz, o resto do mundo copia, você pode ter certeza que aqui no Brasil haverá mudança. Se não agora a curto prazo, porque nada é da noite para o dia, mas eu direi para você que daqui 2 ou 3 anos nós estaremos dançando em um outro ritmo ou lendo em uma outra cartilha. Portanto, porque existe um negócio, Dilson. O mundo, nós outros aqui, sul-americanos, latino-americanos, dizemos que odiamos os Estados Unidos, somos doutrinados principalmente nos nossos centros acadêmicos de ensino superior aí mesmo, de dizer que como alguns falam, que o norte-americano é o diabo. Como o próprio ex-presidente Hugo Chávez, uma vez perguntando sobre Bush, e ele falou, Bush é o diabo. Eu me lembro muito bem, essa frase foi muito repetida. Só que tudo quanto é coisa que tem know-how norte-americano, todo mundo quer. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer imitar. Que diga a quantidade de filhos de Deus que são denominados de imigrantes ilegais, que estão contidos dentro daquela pátria. Se lá é o inferno, que diabos foram procurar lá nos Estados Unidos esses moradores de paraísos que agora estão sendo ameaçados de serem devolvidos para os seus paraísos? E os seus ditos heróis, presidentes, líderes, estão temerosos de os receber. Então, volto a dizer, pela doutrina que eu recebi, não é fácil eu gostar das prerrogativas norte-americanas. Mas pela prática que eu vejo todos os dias, cara, vamos combinar. Os Estados Unidos é a supremacia. E ele disse, eu não sou o maior homem do mundo e nem o melhor. O maior homem do mundo é Jesus Cristo. Perfeito. Palavras dele. 15h11. Eu falei há poucos minutos aqui que a gente chega... Quando a gente envelhece, a gente começa a raciocinar de uma forma diferente e diz assim, eu prefiro aguardar um pouquinho. Ponderar. Ponderar. 15h11, meu amigo Dilson Bebê. Pois é, Brasil. A fala do presidente Donald Trump não foi nada de surpresa para nós. Ele realmente, ele falou que ele ia fazer o que a gente já esperava realmente, como falou aqui nosso querido Marcondes Oliveira. E outro dia, o nosso diretor da rádio sentou aqui com a gente aqui, ele tem várias passagens para os Estados Unidos, tem que ele tem moradia lá também, né? O filho dele mora lá. E ele falou uma coisa que eu guardei. E ele disse que o presidente Donald Trump e seu partido é um partido pacificador. E é realmente. Sim. Porque uma das medidas que ele tomou foi realmente parar a guerra, né, no Oriente Médio. E, graças a Deus, conseguiu parar. Pelo menos até o momento. Isso. E outra coisa que eu vejo do americano, que eu acho bonito do americano, Dácio, é que eles se amam. Eles se amam. Ele ama o país dele, ele ama os filhos do país. Fantástico.
tá lá um boliviano lá chorando porque o Donald Trump botou a regra que não vai receber pessoas imigrantes, não vai. Gente, cadê o presidente do país boliviano? Traga os seus para cá, brasileiros, né? Venha para o seu estado de origem. Repatria. Então, realmente, parabéns por Donald Trump. Muito bem, 15h13. Um abraço aí para a dona Maria Siqueira. Muito obrigado. Gostou do início do programa aqui. O que eu deixo por último? Vou deixar meu amigo Dácio Alves. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, senhores ouvintes. A minha opinião é a seguinte. Livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. A Constituição nossa nos dá livre-arbítrio. Homem que beije homem, mulher que beije mulher, mulher que case com mulher, homem que case com homem. Eu gosto de mulher e vou continuar gostando. Não sou nada contra. Sou altamente liberal, agora tem que haver respeito. Quando o presidente é americano, ele está defendendo o que é dele. E o americano, ele é nacionalista. É diferente do brasileiro. O brasileiro é oportunista. Muito bem, são 15h13. Eu me lembro de uma vez, um grupo que tinha aqui em Conquista, um grupo desses grupos de WhatsApp, e me colocaram nesse grupo. Coisa bacana, me colocaram nesse grupo. E quando foi um dia, aconteceu um mal entendido, ou pelo menos um pensamento diferente. Alguém começou a bater numa ideia minha e eu comecei a criticar a ideia do resultado. Eu nunca me esqueci disso. Eu, como era administrador do grupo, tirei alguém que não fui eu que coloquei. E esse alguém disse assim, interessante. Se na época de Jesus Cristo existisse o WhatsApp, ia ser um problema. Meu amigo Dácio Alves foi que me falou isso. Você lembra disso? Não? É um padre lá de Barra do Chão. Dácio Alves. O Brasil, realmente eu concordo aqui com o que disse Irapuã, Dilson e o amigo aqui também, Marcondes, porque tudo aquilo que foi prometido em campanha, o Donald Trump está fazendo. Ele realmente está alinhando as ideias dele com o que o público, os eleitores dele cobram dele, que votaram nele para isso, né? Então, com certeza os imigrantes vão sofrer, vão mandar um monte de gente lá embora, que está vivendo lá de forma ilegal nos Estados Unidos. A questão aí da identidade de gênero, ele vai bater em cima porque o próprio eleitor americano, os tradicionais que votaram nele, cobram isso, e ele também é um defensor dessa ideia, né? Então, mas eu acredito também que ele vai enfrentar aí uma problemática, uma oposição muito ferrenha em cima, né, da própria oposição lá do partido dele, né, os democratas. E não vai ser fácil, não, né? Essas mudanças que ele está querendo fazer, né, em relação ao Golfo do México, em relação o Canadá também. O Canadá já deu um pulo acolá, não foi? Quando ele falou isso antes de assumir. Então não vai ser fácil ele colocar essas ideias dele em prática, né? E muita gente aqui do país também está acreditando, principalmente a oposição, em relação ao governo atual, né? De ter uma briga, né, para se conseguir se dar bem, né, na condição de comando, né, de poder. Vamos aguardar para ver, né, como é que vai ser. Donald Trump, antes ele citou o nome de Jesus Cristo. Foi. Talvez tenha sido algo que eu mais gostei quando ele disse aquilo, porque muita gente acaba confundindo as coisas. E quando ele cita o nome de Jesus Cristo, dizendo que quem é maior realmente? É Deus. Ele falou isso. É Jesus Cristo. Bem claro. Ele já ganhou um bocado de pontos comigo. Com certeza. E quando ele diz isso, de repente vocês 4 se esqueceram de algo importante nos seus comentários. A fala dele com relação à questão de gênero, mas vocês esqueceram de algo que está na Bíblia. Então, se ele disse que Jesus Cristo aqui, sim, aqui tem poder, a Bíblia diz o que com relação ao homossexualismo? Só existe dois gêneros, né? Homem, macho e fêmea. Bom, então ele está certo.
Concorda, Jonathan? Muito bem, então são 15 horas e 17 minutos. Viva o Donald Trump. Vamos torcer que ele faça um bom governo lá para o país dele. Para ele e para nós E também. como ele Bíblia, disse, a Bíblia também nos fala que a união de um homem e uma mulher é uma aliança. O que une na terra unirá no céu. Perfeitamente. Isso aí. Como sempre aí, meu amigo Puan. Então, olhe bem, vamos torcer para que ele faça um bom governo. Quando ele pensa mais nos Estados Unidos, o próprio Deus disse que primeiro os nossos, Claro. e ele está fazendo nada mais do que o correto nesse sentido. Se vai nos prejudicar, é uma outra história e que nós vamos ter que aguardar para ver o que realmente vai acontecer. Como ele vai conquistar, aqui, é o Panamá. O Panamá? Panamá. O Panamá, Golfo, aquele, né? é o Golfo lá. Golfo Ele vai do México. conquistar. Do México. Que é Do o México. Golfo- Ele vai até Golfo mudar o das nome. Américas. Ele vai até mudar o nome, Golfo não é das isso? Américas. Golfo das Américas. Golfo das Américas. Como ele vai conseguir, Ao troco de coisa. aí É outra história. como vai ser é outra história. É. Nós não temos nada a ver com isso. Claro. Vamos aguardar. E aí, deu uma fugida aqui, vamos aguardar, torcer para que ele faça um bom governo e fazendo um bom governo, de repente também Ainda tem todo esse enfrentamento dele com a Venezuela, que ele É. não aceitou não vai ser ruim a para a vitória gente. de Maduro. Maduro, né? Tem tudo isso ainda também. E o importante também, Dilson, é que a gente observou hoje o presidente da Rússia, Sim. Putin, parabenizando Trump, e eles vão conversar. São homens As duas inteligentes. maiores nações É um- do mundo vão é um bom conversar começo, né? em busca da paz É mundial. um bom começo. São homens É um bom inteligentes. começo. Também quer falar. Enquanto nós aqui não tivemos condições de conversar com Maduro. É. Pois é. Muito bem, são 15 horas e 19 minutos. Olha, apontado como a maior liderança de uma facção criminosa com forte atuação na cidade baiana de Jequié. Todos têm conhecimento, está sabendo a violência que o estado da Bahia está Demais. atravessando. E eu fiquei surpreso quando, em uma entrevista com o comando da Polícia Militar em Salvador, através de um jornalista de uma TV, o comando dizendo que o número de ocorrências diminuiu quase que 30% ou 35%, e que o repórter não questionou em absoluto, apenas aceitou, concordou com o que o comandante disse. O comandante pode perfeitamente, como qualquer um ser humano, estar sendo mal informado, isso acontece, e cabe então ao repórter questionar até essa pergunta do comandante. Mas apontado como a maior liderança de uma facção criminosa, com forte atuação na cidade baiana de Jequié, foi preso durante uma operação conjunta envolvendo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, Bahia e as polícias militar e federal da Bahia e de Minas Gerais, na manhã de hoje, 21. A prisão ocorreu na zona rural de Extrema, em Minas Gerais, durante a operação Eirene 1. O criminoso que se apresentava como empresário, dono de padaria e investidor da região mineira foi localizado por equipes da 19ª Batalhão da Polícia Militar, Departamento de Polícia Federal de Minas Gerais e a 59ª BPM de Minas Gerais. Durante a abordagem, os agentes encontraram diversos celulares, um veículo e anotações detalhadas sobre o comércio de drogas de Jequié em outras cidades baianas como Itiruçu, Boa Nova, Manuel Vitorino, Iaçu e Valentina. O que a gente pergunta nesse momento? O que está acontecendo com a Bahia? A gente vê que a Bahia parece que está disputando violência com o Rio de Janeiro e corrupção também. Mas não era assim. Não era assim. Ou era. E talvez as informações não estavam chegando com tanta facilidade até nós. Isso realmente pode ter acontecido isso. Mas hoje a Bahia é tida como um dos estados mais violentos, né, do nosso país, acompanhando aí o Rio de Janeiro. A Bahia ontem, em Salvador especialmente ontem, num velório, só porque um jovem fez um gesto que dava conotação de uma facção, número 3, que é o bonde do maluco, parece, e alguém do Comando Vermelho não gostou e matou o jovem. Quer dizer, as facções estão invadindo ou invadiram já Salvador. Parece que Salvador está uma cidade terra de ninguém, terra sem lei. É o que está parecendo, porque quem manda lá são as facções. E o que mais preocupa, meu amigo Irapuan Sampaio, que apesar de não ter a visão, apesar de não enxergar, ter problemas visuais, ele enxerga mais do que muita gente. Imagine você ir fazer uma visita em Salvador hoje, você tem que ir com um capacete de aço, você tem que colocar
um colete de prova de bala, porque as pessoas estão sendo feridas lá com balas perdidas e ninguém quer ser o local que a bala vai encontrar, né? O que fazer? O que está acontecendo na Bahia? Ou será que nós estamos exagerando? E isso vem acontecendo há muito tempo, que é porque não era divulgado. Qual a sua opinião, Marcondes? São 15h22. Brasil é denominado aí fora de que o crime ele é organizado. Eu me lembro que quando foi feito a preparação no Rio de Janeiro para a Olimpíadas e para a Copa do Mundo, teve aquela invasão da Polícia Militar no Morro do Alemão, e eu descobri que aquele morro ele tinha 30 anos naquela ocasião e mais de 300 mil habitantes, ou seja, era uma cidade do porte de Vitória da Conquista, denominada de Morro do Alemão. E aí eu perguntei, quais são os instrumentos do Estado instalado dentro dessa comunidade para que o crime não faça o papel do Estado? Então, infelizmente, deixaram-se criar, não é a coisa desse governo atual, mas é de uma situação, porque, por exemplo, o Morro do Alemão é de 1974, tem 50 anos. Então, a culpa não é só de quem cria, não. O pai também é culpado. E, ao longo do tempo, essa criança cresceu dessa forma, desordenada. 300 mil habitantes não se forma de uma noite para o dia. E aonde está? Eu perguntei, tem quantas faculdades lá dentro? Tem quantas delegacias? Comando de polícia? Não tem nada. Então tá tudo muito bem. Então quem manda lá? Então é o seguinte, como o cerco lá começa a apertar e o crime precisa sobreviver, então nós vamos migrar. Então foi isso. Aprendeu com as aves. Aqui as aves prevê um tempo de estiagem, falta de frutos. O que ela faz? Migra para outra região. Assim fez o crime organizado. E os estados não estão preparados. Pelo contrário, nós temos aqui em Vitória da Conquista, eu hoje mandei uma pergunta para o rádio e para a senhora responsável pela DIREC me responder. Na ocasião da minha infância, 1980, 1990, o número de colégios do estado aqui de Vitória da Conquista era superior ao número de colégios que nós temos hoje. Quando a gente já tem, comparado à década de 80, o dobro da população. Para onde estão indo, Dilson e Irapuã? Os nossos jovens e adolescentes que ocupariam esses bancos lá no passado? Se naquela ocasião era difícil uma mãe, um pai conseguir uma matrícula, hoje o governo está patrocinando, está chamando no rádio, parecendo escola privada, oferecendo vagas e oferecendo dinheiro, bolsa isso, pede aquilo outro, para as crianças estudarem. O que está acontecendo, meu amigo Dácio? Porque, olha, se o Estado não está fazendo a parte dele, o crime está. Só que o fruto é esse aí. Porque lá em casa a gente tinha tomado uma opinião de que não íamos criar mais bicho, animal de estimação. Mas aí começou a aparecer rato. Entre o convívio do rato e o gato, qual é o mais indicado? O convívio com o gato. Providenciei um gato. Acabou os ratos. Acabou os ratos. Uma vez que tivermos um equipamento, um aparato policial de segurança, uma política de segurança e de educação, principalmente, para evitar que os que agora estão aí em caminho não entrem nesse descaminho chamado violência, chamado crime, nós vamos ficar amargando aqui, olha, dia após dia, essas estatísticas desastrosas. É verdade. Bela comparação. Meu amigo Puan. Bom, eu vou dar duas respostas aqui, que é uma de mim aqui que cabe resposta também. O problema é o seguinte, nós estamos vivendo aí um desgoverno há muito tempo. Bahia, pior estado em educação, pior estado em emprego, pior estado em violência. Isso já vem 20 anos. A violência não nasceu e nem foi implantada ontem. Ela teve o seu embrião. Como apertar o ciclo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio, São Paulo,
migram para Minas, Bahia, Pernambuco, Nordeste, Ceará. E na Bahia está faltando decisão mais do governo, investir mais. Não é investir em propaganda, é investir em homens, pagar melhor a polícia militar, fornecer equipamentos melhores, tá? Como boas armas, carros blindados, bons investigadores, tá? Tem que fazer isso, investir, porque a Bahia é muito grande. Agora, um estado que tem 1 milhão de pessoas que recebem Bolsa Família, o que é que você acha? 1 milhão não. Tem 2.400.000 domicílios recebendo Bolsa Família. Sim. Segundo, por pente fino, aí ficaria só 1.200.000. Que tivesse 500 mil, são 500 mil pessoas que precisam ou são... Porque hoje você não encontra mais ninguém para trabalhar. Tá difícil. Tá difícil você encontrar uma lavadeira, uma passadeira, uma pessoa para fazer uma faxina, um pedreiro. servente de pedreiro ou pedreiro. Tá? Trabalhador na zona rural, muito pior. Tá faltando muitas coisas. Então é o seguinte, nós estamos vivendo, infelizmente, um desgoverno que a faixa é de trabalhar, mas não trabalha, a Bahia está encolhendo. Em relação a fechamento de colégio, na realidade tem fechado muitos colégios. Agora nós temos que entender que em 80 nós tínhamos 70% de juventude. Hoje nós temos quase 50% de idosos. A população envelheceu e os alunos encolheram, tá? Nos anos 80, a média era 6 a 8 filhos. Hoje é 1, 2. Então, as informações são essas, que o número de alunos diminuíram. Alguns constituíram lá, viajaram, mudaram, formaram, pararam. Então, claro, a população está envelhecendo, tá? E hoje o número é muito grande, nós somos só 15% de pessoas portadoras de necessidade especial. Se você calcular, nós temos hoje no Brasil quase 35 milhões de deficientes, tá? E o que eu também não entendo é que o banco só tem um caixa especial. Fala assim, não, ali é para os normais e o outro é para os doidos. Trata assim, não. O normal é lá. E cá é o quê? É doido. As loterias, 5, 6 caixas, só tem um caixa especial. Mesmo assim, tem uma cota. Quando fecha, aquela cota é suspensa. Então, são coisas para serem discutidas. Entendeu? É verdade. Outra coisa, os nossos representantes têm culpa no cartório. Porque só aparecem como aves de arribação a cada 4 em 4 anos. Colhe e vão embora. E aí, cada povo tem um governo que merece, já dizia o velho Tavares, meu pai. Muito bem, são 15 horas e 30 minutos. Será que esse povo não aprende, né, rapaz? Porque Deveria, né, de 2 em 2 anos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Não é todo mundo que teve a sorte de ter e de morar em uma Vitória da Conquista. São 15 e 30, Dácio Alves. É verdade, Brasil. Brasil falando em Vitória da Conquista, a gente não está inserido aí nessa condição, claro, de cidade violenta, né? Ao contrário, graças a Deus. Ao contrário. Né? A Bahia, sim, primeiro lugar, né, em violência. Santo Antônio de Jesus, a cidade mais violenta do Brasil, né, na Bahia. Aqui a gente presencia, aqui do lado de Vitória da Conquista, Barra do Choça, uma violência sem tamanho, né? Jequié também. Então, é um complicador danado. Eu me lembrei aqui, Brasil, em 2017, aqui, nesse estúdio aqui, sim, a gente entrevistando o Erzen Guzmão. Isso. Na época, não existia a Guarda Municipal ainda, né? E a gente elaborou alguns questionamentos para ele e tal, e calhou, né? Dessa foi a colocação, a primeira colocação para ele responder em relação à segurança pública. O que Vitória da Conquista, o que ele como prefeito faria para combater a violência, que naquela época era maior do que hoje. Estava, né? Mais difícil a situação. Aí ele falou da Guarda Municipal, colocou a Guarda Municipal, né? Falou que a responsabilidade realmente era do Estado combater a violência, mas que o município, o gestor, né, tem responsabilidade sobre a segurança, e ele faria isso e realmente colocou. E Vitória da Conquista hoje é uma cidade realmente tranquila, né? Aparentemente tranquila, e graças a Deus, né? Temos nossos problemas, afinal de contas, tranquilo comparando perfeição, às demais, né? É verdade.
Dilson Bebê, o homem do naftalina. Vai Brasil. gostar de bolero assim lá na Argentina. A gente tem que trocar a violência por bolero, né? Bolero. Olha só, Brasil, Dácio, Marcondes, Irapon Sampaio. O pessoal fala, Salvador tá violento hoje. Não, Salvador sempre foi violenta. Eu fui pra lá uma época em 1982 com meu velho pai, com um caminhão, e a gente foi assaltado lá na entrada de Salvador, em Pirajá. Então, assim, já existia violência, quadrilhas de roubos de caminhão, quadrilhas de roubos a banco, quadrilha de roubo de arrombadores. O que acontece? Por que a violência hoje é diferente? Porque o tráfico entrou. Então, o tráfico, Brasil, o tráfico de drogas, existe a quadrilha de arrombadores. Arrombadores não brigam com outros arrombadores. Quadrilha de ladrões de caminhão não brigam com outros quadrilhas de ladrões de caminhão. Agora, o tráfico, sim. O tráfico, eles querem permanecer, eles querem dominar a área. E aí vem nascendo aqueles jovens. Porque o que acontece? A pessoa, hoje eu estava conversando com a senhora uma vez, ela falando assim, que não existe mais arrombadores de casa, o ladrão, a gente pode até dormir com a porta aberta, não existe. Antigamente se tinha um medo de ladrão, porque o jovem hoje, o que acontece? Senão ele vai traficar e ele pode comprar o que ele quiser, sem precisar roubar. Então, para o jovem hoje, né, é melhor traficar? O tráfico. Então, daí a violência tende a aumentar realmente no nosso estado. É verdade, infelizmente isso vem acontecendo. Nós estamos vivendo essa situação, felizmente moramos em Vitória da Conquista e a gente tem que lutar, pedir a Deus, torcer para que isso não aconteça aqui em Conquista. Com certeza. É uma cidade ótima para se viver, como disse ali o Marconde, você hoje procura um trabalhador, você não encontra, que está todo mundo empregado. Conquista se transformou assim num Eldorado. Os terminais rodoviários de Conquista, como o aeroporto, eles estão agora cheios de gente chegando para ficar em Conquista. Se você quer entender quantas casas foram construídas em Vitória da Conquista, eu não sei. Mas que tem ainda um déficit habitacional muito grande, porque muita gente procurando casas ainda existe. Sinal de que Conquista continua crescendo. Continua crescendo. Não o ramo imobiliário, mas de habitantes. Muita gente de de fora para cá também, chegando de fora para Conquista, ficando em Conquista. E Conquista está atravessando um dos melhores momentos da sua história. E a pessoa que administra essa cidade tem que aproveitar esse momento. Tem que aproveitar esse momento. E eu acredito que ele está fazendo isso. A gente vai a um pequeno... Lembrando que Sim. Bolsonaro estimulou para a gente comprar um revólver, uma arma, né? Eu comprei um violão. Pronto, e está tocando bolero. Mas eu gostei, viu? A gente tem que trocar a violência pelo bolero. É verdade. Tem coisa melhor que paz? Tem coisa melhor do que paz? Não tem, não. A gente vai a um rápido bloco de apoios culturais e a gente volta na sequência, porque eu tenho aqui um assunto, amigos, que diz o seguinte. Prefeitura de Cidade da Bahia. Olha, porque isso tem acontecido, não é só nesse lugar que eu vou falar, não. Já aconteceu em outros municípios aqui na Bahia, inclusive aqui no sudoeste do estado. Prefeitura de Cidade da Bahia atrasa salários, mas gasta 1 milhão com festas. Normal? É verba carimbada, Brano? A Bahia, tudo. Vamos aos nossos apoios, a gente volta a isso aqui na sequência. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros,
Rua Correia Leite, 44, Centro. Telefone 3421-2734. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Porque estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso. Quando dois veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Melodia. Muito bem, são 15 horas 38 minutos. Agora, pulou agora, 38 minutos, meu amigo Deus, seu bebê. Como é que está o Naftalina, Deus? O Naftalina está muito bom. Tem música italiana lá? Tem música italiana. Mas quem é que canta? No... Quem é que canta do Naftalina a música italiana, Deus? São vários cantores, Pepino né? de Capri é italiano? Também. Por acaso tem música do Nilson Fidenco? Também. Sim, boa também. Lá toca Zingara. Você sabe o que é Zingara? Zingara? É um estilo musical? Zingara. Sexta-feira vou querer, aqui no Comunidade Musical, Fuscão Preto. Fuscão Preto. Almir Rogério. Atenção, amigos, queridos ouvintes que gostam do Comunidade Musical, inclusive o diretor da emissora, doutora Benésio Fagundes. Na próxima sexta-feira nós vamos ter Almir Rogério aqui no Comunidade cantando Fuscão Preto. Fuscão Preto. Me dissaram Calafória. Está bom. Rapaz afinado. Rapaz afinado. Muito bem, 15 horas 39 minutos. Olha a prefeitura. Você gostou da afinação ali, pô? É bom. Agora é o seguinte: se vai ter Fuscão Preto, no final coloca lá a loira do carro branco. O carro branco é Daniel, né? Loira do carro branco é Só Daniel. daqui a pouco você coloca o Negrão da Arapuca também. Também. Pronto, faz parte. Muito bem, olha, deixa-me ver aqui. Prefeitura de Cidade da Bahia atrasa salários, mas gasta 1 milhão com festa. Prefeitura de nosso vizinho município aqui de Quinjingue, no interior da Bahia. Fica ali depois de Feira de Santana, à esquerda. Quinjingue, no interior da Bahia. Fica na divisa lá com Sergipe. Não conhecia. Enfrenta críticas por atrasar eu morei lá 2 semanas. Enfrenta críticas por atrasar o salário de servidores públicos e, ao mesmo tempo, organizar a tradicional festa de São Sebastião, que ocorre nos dias 21 e 22 de janeiro. Segundo denúncias do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quinjingue, o SINSPUC, os vencimentos de dezembro ainda não foram pagos, gerando protestos e ações junto ao Ministério Público. A gestão do prefeito José Romero Rocha Matos Filho, conhecido como Romerinho, do Avante, afirma não ser responsável pelo atraso dos salários, atribuindo a situação à gestão anterior, na qual o próprio Romerinho atuou como vice-prefeito. E, por meio de nota, a administração declarou que responde apenas pelos atos realizados a partir de 1º de janeiro. Com a palavra da Alves. Quem nasce em Quinjingue é o quê? Quinjinguense. Os quinjinguenses têm que ir pra cima desse cara aí, porque, falar uma coisa, o cara não tem responsabilidade. Afirma que a responsabilidade é do governo anterior e ele era vice-prefeito. E aí? É complicado, né? E está me lembrando a cidade que o Dácio morou, Ah. e o Puan também, e também o Dilson Marconi. Deus me livre. O Edenilson Soares, ele é presidente do sindicato, lamentou a situação. Vamos ver se alguém lembra desse fato aqui. O Edenilson Soares, presidente do sindicato, lamentou a situação. Olha só, nem os mercados estão vendendo mais aos servidores, disse ao portal do Casé. Espero que... Eu acho que Puan já fez uma boca de riso ali, não vou de alguma coisa. Nem os mercados estão querendo vender mais para o servidor. E isso já aconteceu na cidade que a gente conhece. Com certeza. Isso. Meu amigo Toninho no mercado foi que quase quebra de tanto vender fiado para servidor e servidor não pagar. O que fazer com a administração dessa, Dácio? É em decorrência dos salários, né? Porque em muitos municípios do Brasil, a principal empresa é a prefeitura. A prefeitura. Né? E quando não existe ali honrar o pagamento do funcionário, do empregado, aí vai ficar difícil a situação para todos. E aqueles que vendem, que confiam, né?
e vendem para as pessoas, para os empregados dessa empresa, né? Precisa receber e não recebe, fica difícil a situação. Né? Não vende mais. Não vende mais. Para de vender e a dificuldade vem. Quem é que pode resolver esse problema, Marcondes? Soube que nessa cidade tão famosa que você está dizendo que acredita que conhece, que aconteceu tal coisa, a justiça penhorou as contas desse referido município e doravante o dinheiro é sequestrado e primeiro a folha, depois outros compromissos com fornecedores e etc. E aí, a partir de então, surgiu 1001 heróis, quando na verdade o herói foi o Poder Judiciário. O que está acontecendo, o que está faltando é um promotor vestir um paletó de verdade, ou então uma promotora que vista saia, chega lá e sequestrar os recursos dessa prefeitura, porque é inadmissível, porque essa administração é continuidade da anterior. Ao final de contas, eu era vice. Claro. Quer dizer, outra coisa, eu aprendi um ditado desde a infância que primeiro a obrigação, depois a devoção. Lá está sendo o inverso. Primeiro a devoção, depois a gente cuida da obrigação. E quem é o maior patrimônio de um município são seus funcionários. E aí eu só falo o seguinte, quinjinguenses, pode ter certeza que se o santo é santo, ele vai ter a capacidade de perdoar. Primeiro paga quem está com fome, depois festeja. Muito bem, gostei. Especialmente no que ele tocou dessa cidade que aconteceu isso, e que os heróis realmente foram o Ministério Público. Muito bem, vamos lá, meu amigo Marcondes, Irapuã Sampaio. Eu acho que o Ministério Público. Arruma o microfone dele que está errado. O Ministério Público também tem que agir agora rapidamente em nome da sociedade. Mas no Brasil, mais de 200 municípios já declararam falência. Não tem condições de pagar o servidor público por causa desse grande aumento de R$106. Certo? Uhum. E lembrar aqui também que a administração que sucedeu o prefeito, na época, tá? Dessa cidade? Foi penhorada verbas, que fizeram muitas obras. E os bancos, quando cai o dinheiro lá, se você deve o banco, ele espera. Se você depositar na sua conta, ele já tira o dele. E depois que a nova administração entrou, tentou desbloquear. E o Ministério falou, não senhor, você vai cometer o mesmo erro, tá? Ficou bloqueado muito tempo, tá bom? Então é isso aí. Acho que até hoje. Viu? Porque muitos prefeitos acham boa memória, viu? Que é dono da prefeitura, é dono do cargo, ele está prefeito. Isso. A qualquer momento ele pode ser afastado, a Câmara de Vereadores tem poderes de afastar e caçá-lo, tá? A Justiça tem poder de afastar e se julga dono, como alguns secretários se julga dono do poder. Durante as eleições, distribui o telefone para todo mundo. Quando o processo eletivo acaba, eles trocam o número. Mandou um telefone para mim, o número, para Irapuã Sampaio. Dia 10, eu tenho ligado para esse cidadão, mandado mensagem, e ele não atende, sabe por quê? As eleições passaram, mas daqui 2 anos, a colheita volta. Muito ele bem. sabe quem eu estou falando. Muito bem, eu tenho certeza que isso sabe. acontece na cidade toda, entendeu? O cidadão, ele é coordenador, ele quer ser dono. Não sei se vou atender fulano, se vim aqui eu não estou. Já aconteceu estar em um departamento do município de Vitória da Conquista, o telefone toca para falar com o secretário e ele fala, não estou. Pô, isso é falta de respeito com a sociedade. Mas sabe por quê? Ele acha que ele é dono do cargo, ele é insubstituível. Dó. Só teve um insubstituível, Jesus Cristo. Perfeito. Que é insubstituível. Com o certeza. resto é o resto. O resto é o resto. 15 horas e 46 minutos, Dilson Bebê, o homem da naftalina. Pois é, Brasil. A gente sabe que os servidores não merecem isso, né? Não merece de jeito nenhum. O Marcon já disse tudo aí, que realmente a justiça tem que intervir mesmo e tomar providência. Mas eu quero voltar lá na cidade Jequitinhonha. Quijingue. Aconteceu um fato, eu não me lembro onde foi a cidade, há um tempo atrás também, que houve esse fato. A prefeitura estava devendo aos servidores. Sim. E fez um show com o Gustavo Lima, parece que pagou 2 milhões
para Gustavo Lima fazer um show lá. Que teve um B.O. danado do lado dele, não foi? Você lembra disso? Foi. Pois é. Então, o que deve acontecer são os... Como é que é? Eu esqueço o nome. Quinjinguenses. Quinjinguenses. Parece tribo de índio, né? Quinjinguenses tem que olhar mais quem eles colocam na prefeitura. Depois né? eu conto para vocês uma história de alguns quinjinguenses que vocês vão morrer de dar risada, mas não posso contar no ar. Pronto. Tá certo, é isso aí. Mas tudo gente boa. Tudo gente boa. Pois Fez a escolha correta. Viu, Mas mas a história fez a escolha pertinho tá de Conquista também, a prefeitura gastou 1.600.000 com cantores de fora, onde teve um sanfoneiro que levou acho que 300 mil. Aí não dá, né? Sendo que nós temos grandes talentos aqui na região que com 300 mil... Mas ele se reelegeu ou elegeu o poste dele? Ele se reelegeu, sim. Então pronto. Então é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. E ainda fez gente fora. Pronto. Então já sabe Mas quem é. a gente vê esse tipo de ação aí feita em basicamente a maioria dos municípios do Brasil, né? É verdade. Essa cidade, esse complicado. município que vocês estão falando aí do Gustavo Lima, o presidenciável agora, né? Sim. Não é ele? Candidato à presidência, né? Diz que almeja essa possibilidade. O presidenciável. E eu concordo. Eu também achei Vai aquilo votar absurdo, Não. né? E aí eu procurei o prefeito da época e ele me disse o seguinte: Brasil, eu te asseguro uma coisa, a prefeitura não gastou um centavo naquele show. Eu ganhei aquele show de presente. Perguntou se eu queria, eu aceitei. Foi o que ele me disse. Em frente ao estádio da Monte Júnior. Muito bem, vamos para o outro assunto. É um assunto que estava falando ali há pouco lá fora. Exames revelam o uso de álcool, cocaína e êxtase por motorista que provocou acidente da BR-116. Exames indicam que o motorista da carreta bitrem, que provocou o grave acidente na rodovia BR-116 ao passar por Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, no interior de Minas Gerais, usou álcool. Quer dizer, o cara estava de cabeça feita, né? Usou álcool, cocaína e êxtase. Ele foi preso na manhã desta terça-feira, portanto hoje, do Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo governador Romeu Zema do Novo nas redes sociais. Segundo informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele se apresentou às autoridades após o acidente em 23 de dezembro e teve a urina coletada para a realização dos exames. Neles ficou evidenciando o consumo de álcool e de drogas. Isso mostra a necessidade daquele exame toxicológico que é feito. Porque, na realidade, aquele exame consta o quê? Isso só para os motoristas de carros. Ele consta o quê? Se ele já usou, se ele usa, ou se ele... o que acontece? Na verdade é o seguinte, o exame é feito na hora... caminhoneiro ali de UCBB. É coletado um pelo do seu corpo, né, para fazer o autoexame. E o que acontece? Mas há uma falha, porque se eu faço o autoexame, eu só vou fazer esse exame quando for renovar a carteira. Então, mais ou menos daqui 5 anos. Quer dizer, não, né? É de 2 em 2, né? 2 em 2, né? 2 anos e meio, mais ou menos. Mas o que acontece? O exame, ele dá com 3 meses. Se eu deixo de usar a droga 3 meses, quando eu for fazer o exame, não vai dar. Não consta mais. Não consta mais. Então, quer dizer, eu faço meu exame, pego a minha carteira toda novinha, cheirosinha, e vou lá e faço uso do psicoativo de novo, da droga. Quer dizer, quando tiver se aproximando 2 anos, eu vou dar uma paradinha porque eu vou ter que fazer o exame. Então a polícia tem que fazer esse exame todos os dias, parar o caminhoneiro, fazer o exame, coletar o pelo dele e fazer ali no momento. Não é assim? Perfeito. Tem que ser. Perfeito. Então é assim que tem que ser. Não fazer um exame toxicológico a cada 2 anos. Tem que fazer todos os dias. Aí tinha motorista ia ficar careca, né? É verdade. Tinha que criar uma forma de coibir. Eu não digo mais fazer o exame, mas uma forma de fiscalizar isso. E a gente tem um defeito muito grande, Dácio, porque as empresas de ônibus, quando você vai pegar um ônibus para dirigir, você passa pelo bafômetro e faz um teste de ansiedade. E também todo esse tipo de exame, para ver se você tem condições de fazer aquela viagem, né? Já muitas empresas de caminhões não tem isso, infelizmente, porque o caminhoneiro, até mesmo pela logística, o caminhoneiro ele pega o caminhão embrumado, carregado para São Paulo, ele vai embora, sua viagem tranquila.
ele vai chegar em São Paulo e vai fazer o descarga. Não tem uma filial da empresa, da mesma empresa dele lá para fazer esse tipo de exame. Então não tem como. A logística é um pouco difícil para poder fazer essa fiscalização. E muitos, para cumprir a meta, acaba se drogando mesmo. Acaba se drogando, claro, com a rebite, né? Até que ainda é aconselhável a rebite, até que mais drogas, como cocaína, esse daí já é. Claro, mas é porque às vezes outras alternativas não está mais funcionando. Puan. Eu acho que também tinha que ser mais fiscalizado. Hoje mesmo pela manhã eu ouvi uma reportagem de uma carreta que bateu lá no interior de Minas. Também. Tá? Aonde um rapaz de 16 anos estava pilotando, o pai estava dormindo. O pai morreu. E o pai morreu. Foi. E essa criança, esse rapaz adolescente foi levado ao hospital e está sobre a proteção da polícia, né? Entendeu? Quer dizer, o pai morreu e esse rapaz vai ser o que mais tarde? Como responsabilidade dessa de entregar uma carreta a um filho de 16 anos. E a carreta no tacógrafo estava com 24 horas no ar sem ninguém dormir. Viu? Pois é, hoje, Brasil... Entendeu? Que tem marca a cada 11 horas descansar, a cada 5 horas e 30 minutos, descansar 30 minutos. Hoje tem muitas empresas de caminhões já estão falando, como a JK, muitas empresas já estão fazendo a ponte empurrada, Brasil. Então é como o ônibus. O cara pega a carreta aqui, vai até Feira de Santana, o Tio Flotone, lá e troca de motorista, e aí segue como ônibus, é ponte empurrada que fala. Então, a maioria das empresas de caminhão já está fazendo assim. Então aí já fica mais fácil de poder fiscalizar nesse sentido. Mas se o cara for dono da carreta do caminhão, no caso... aí já não pode, ele tem que fazer as viagens dele direto. Aí eu só digo o seguinte, para essa questão do motorista profissional, como é os homens aí da estrada, que muitas das vezes são heróis, diante do risco que corre e do valor que são remunerados. Senhores governadores, senhores aí de plantão, segundo o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa do Ratinho, quando estava entrevistando os presidenciáveis, ele disse que já tinha concluído a FIOL. Ele falou, eu concluí a FIOL. Então, senhores, por favor, conclua essas ferrovias. Certamente, utilizando ferrovias, nós vamos desafogar as nossas rodovias. É preciso, Brasil, não aqui o nosso colega, é preciso o Brasil acordar antes que verdadeiramente caia no que diz a letra do hino, deitado eternamente em berço esplêndido, porque nós estamos assim, deitados, e estamos assistindo a tragédia um dia após o outro. Aí, qual de nós viventes aqui, tanto vocês ouvintes quanto nós outros aqui falantes, podemos dar garantia que chegaremos em segurança em nossos lares com esse trânsito assassino infernal do jeito que estamos tendo? Então, uma alternativa seria o desafogamento através das ferrovias. Aí, o presidente, o senhor, por favor, quem nós temos hoje um cidadão lá que é responsável pela comunicação do presidente, fala assim, o cidadão lá, Marcondes de Oliveira, na Rádio Melodia FM, disse que o senhor falou no programa do Ratinho, está gravado no YouTube aí para quem querer ver, que o senhor concluiu a ferrovia, a FIOL, a leste-oeste, no seu governo. Portanto, bota ela para funcionar para desafogar as rodovias da Bahia. Muito bem, são 15 horas e 55 minutos. Infelizmente o tempo estourou. Meu amigo Puan vai ter que dar uma retirada. Puan, muito obrigado pela... Eu quero agradecer aqui ao nosso diretor, aqui, o nosso amigo Wilson Brasil, e a bancada que se faz presente, nosso amigo Dácio Alves, Marcondes, Dilson, nosso amigo Jonathan. E recomendo você quer ficar bem informado, acesse o blog do Dácio Alves. Tá? Muito bem. E continue na 87.9, é a rádio do seu coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, quero agradecer aqui a Mazinho do Pé de Galinha ouvindo a gente, Mazinho de Cercadinho também ouvindo a gente, João do São João da Vitória também ouvindo a gente, Teófilo, Teófilo, gostei desse nome, Teófilo. Eu me lembrei de Teófilo Ottoni. Teófilo, um abraço, muito obrigado. Otacílio, corretor, não, Otacílio, rapaz, Otacílio que ouve a gente no radinho de pilha lá na casa do ônibus, sim, como o Neto chama, ele vende bagulho ali, como é que chama?
Ele é camelô? Camelô, meu amigo Otacílio Camelô, um abraço para você, muito obrigado aí pela sintonia. E outra coisa, velho quando mexe na internet, nas redes sociais, o cara se perde para se perder 2 palitos. Pra achar ainda. Pra achar de novo. É uma dificuldade danada. Agora, com relação a esse acidente, o horário está estourado, mas com relação a esse acidente do jovem, e na própria matéria que diz, deixa eu ver aqui, olha que rápido, apareceu de novo aqui, diz o seguinte, olha só, Dácio, a interpretação da coisa como funciona. Um adolescente de 16 anos dirigiu uma carreta que colidiu com outro veículo na BR-116 em Medina. Conhece Medina, né? Conheço Eu demais. também. No norte de Minas Gerais, nessa segunda-feira, ontem, o pai do jovem, olha só, que estava dormindo. O que aconteceu? O cara vem dirigindo há horas. Aí pega uma reta dessa aí, ele, profissional, aqui é mais tranquilo, meu filho. Fez comigo. O meu filho vai levando aqui, eu vou tirar uma soneca e descansar. Só que o pai dormiu. Cansado. E ele continuou, o jovem continuou, como qualquer um outro continuaria. E infelizmente aconteceu isso. A falta da experiência, né? A falta da experiência, habilidade, né? Não é? Então, é complicado isso e na realidade, viu, meu amigo Marcondes? Eu não vou culpá-lo porque... Isso tudo poderia não estar acontecendo se tivéssemos nossas rodovias duplicadas, muitas coisas... Ou se tivéssemos as nossas ferrovias. As nossas ferrovias. É verdade. Infelizmente, chegando no final do nosso programa, eu gostaria de uma salva de palmas para os nossos ouvintes, meu amigo Jonathan Silva da Melodia. Vamos aplaudir essas pessoas guerreiras que nos ouvem todos os dias. Muito obrigado a todos vocês ouvintes. E Adilson, até amanhã. Até amanhã, Brasil. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Dácio Alves. Obrigado pela presença de vocês aqui com a gente, Comunidade em Ação. Meu amigo Marcondes Oliveira, o homem do café. É, o homem do café que tá caro, viu? Não é por minha causa, não. R$60 o quilo. Jesus, vou deixar de tomar café. R$60 o quilo, mas fazer o quê, né? Vou tomar chá. Eu não posso modificar o sistema, mas a todos vocês que tiveram a humildade aí, a paciência de nos ouvir, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Colega Dácio Alves, sempre um prazer revê-lo. Prazer meu, Brasil. Ótimo estar aqui com os amigos. Brasil, o Hemoba, lá do Hospital de Base, está precisando de sangue. Quem tiver condições de doar, que já é doador, vamos lá, dar força lá para as pessoas que estão precisando de sangue no hospital de base, no banco de sangue aqui, Banco de Sangue de Vitória da Conquista. Perfeito. Grande abraço, Brasil, Dilson, Marconde e também o meu amigo Jonathan. Grande abraço e a gente se encontra. Um abraço a todos, fique com Deus. Se Jesus permitir, amanhã, a partir das 15 horas. Amém. Um abraço, até lá. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação.